Duas associações do submundo das artes marciais se enfrentam em uma batalha lendária. Neste vídeo, eu irei trazer o resumo do mangá Baki vs Kengan. Há alguns anos atrás, Doppo Orochi conversava com alguém sobre uma batalha entre irmãos. A pessoa que falava com o Doppo era o Mitsunari Tokugawa, que, empolgado, respondia ao Doppo falando que sim, iria ser uma batalha entre irmãos. E explicando melhor, Tokugawa falava que em breve acontecerá uma batalha com um grupo do submundo das artes marciais que tem conexão com eles, e pedia para o Doppo representar a arena subterrânea nessa batalha. E querendo saber mais sobre, Doppo perguntava se a arena subterrânea tinha um irmão. Tokugawa fumava o seu cachimbo e falava que sim, e que na verdade ela sempre teve. Tokugawa perguntava para o Doppo se ele conhecia as lutas Kengan, e o Doppo dizia que não. Tokugawa contava que a arena subterrânea foi construída pelo seu ancestral, Mito Mitsukuni, e que após um tempo, no 5º ano da era Shotoku, a associação Kengan nasceu. O shogun da época, Tokugawa Ietsugu, criou a associação Kengan para os comerciantes que estavam em constantes brigas. Todas as disputas entre os comerciantes eram resolvidas por lutadores contratados, as chamadas lutas Kengan. Tokugawa dizia que a sua família tem envolvimento tanto na criação da arena subterrânea quanto na criação da associação Kengan, então sempre houve contato uma com a outra. Doppo entende e fala que agora sabe porque ambos são irmãos. Tokugawa falava que a batalha será amanhã e perguntava se o Doppo topava, e ainda diz que a associação Kengan é forte. No dia seguinte, vemos o armazém com alguns carros e pessoas em volta. Doppo queria saber se o ponto de encontro era realmente ali, e falava que aquele lugar era bem diferente da arena subterrânea. Doppo olhava ao seu redor e via carros de luxo, pessoas com roupas formais e muitas joias. Doppo se perguntava por que tinha tanto dinheiro no armazém daqueles. Porém, nesse momento, alguém aparecia ali chamando pelo Doppo e dando boas-vindas para ele. E quando Doppo olhava, vemos que era o presidente da associação Kengan, Katahara Mitsudo, que estava feliz ao ver o seu velho amigo Tokugawa. Em seus pensamentos, Doppo falava que não estava esperando por essa, pois ele nunca imaginou que o magnata dos negócios comandaria uma associação como essa. Katahara falava que o Tokugawa era um velho amigo e que eles tinham se conhecido depois da guerra. E Tokugawa dizia que o Katahara é um homem sábio, que fez sua fortuna particionada no mercado negro. Doppo perguntava para si mesmo como que devem ser as lutas Kengan. Katahara chamava eles para entrar. O Doppo logo via algo que o impressionava. Era um lutador levando um poderoso soco no rosto. Estava acontecendo ali uma luta brutal e sangrenta, aonde ao redor tinha várias pessoas torcendo. Doppo cruzava os braços e perguntava se eles não tinham uma área para separar os espectadores do ringue. E Katahara falava que não, os lugares fixos davam muitos problemas. Katahara falava que as lutas geralmente aconteciam em lugares como aquele, e que o que eles estavam fazendo agora era uma espécie de luta entre novatos. Katahara perguntava para o Doppo o que ele achou, mas Doppo dizia que ele estava mais interessado na plateia. Tokugawa ficava intrigado com a resposta do Doppo, mas logo ele entendia, onde vemos que na plateia estavam vários nomes de peso. O primeiro a ser visto era o Motobizou do Jiu-Jitsu. Ali perto estavam dois grandes Antônios do wrestling, que eram Antônio Igari e Antônio Baba Douzan. Aquilo era a chance de encontrar as estrelas de grupos diferentes juntos. Quem também estava ali era o Muhammad Ali, que caçava e fazia lutas de artes marciais mistas. Ao lado dele estava o grande lutador das lutas Kengan, Magatani Juzou. Katahara falava que todos eles estavam bastante interessados na competição, então ele os chamou para assistir. Doppo olhava para o lado e perguntava para o Katahara quem era aquele homem. Katahara falava que aquele homem era o Kuroki Yansai, e perguntava se o Doppo já tinha ouvido falar do Kuroki, a lança do diabo. Katahara ainda diz que ele sempre pedia para o Kuroki ser o seu lutador, mas ele nunca aceitava. Tokugawa se impressionava com o Kuroki e dizia que queria ele. Katahara chamava o Doppo e perguntava se ele conhecia o Yushiro Hama, e falava do filho dele, Yujiro Hama, que ele teve vários feitos em campos de batalha ao redor do mundo, e que recentemente ele tem sido chamado de o ser mais forte da Terra. Katahara falava para o Doppo que o Kuroki também é esse tipo de homem, e ao ouvir isso, Doppo ficava empolgado e perguntava se ele podia lutar com o Kuroki, mas o Tokugawa falava para o Doppo que o seu oponente já foi escolhido. Tokugawa falava para o Doppo não se preocupar, pois o seu oponente é sem dúvidas um cara forte. Katahara falava que as lutas preliminares acabaram e perguntava para o Doppo o que ele achou do nível das lutas Kengan. Doppo dizia que não tinha como ele mensurar o nível só com aquela luta, mas acha que não vale a pena fazer uma batalha entre irmãos se o combate for nesse nível. Tokugawa falava que o Doppo foi curto e grosso,
Só que de repente, Doppo sentia que uma espada tinha o atravessado. Doppo olhava para o lado e via um homem misterioso, com uma aura poderosa. O homem ia se aproximando. Katahara perguntava para o Doppo se ele já tinha lutado contra o estilo Lethwei. Doppo aparenta não conhecer. Katahara perguntava se ele já ouviu falar da arte marcial da Birmânia. Ele explicava que o Lethwei é o esporte nacional da Birmânia, que é uma arte marcial com mais de 1000 anos de história. Sua característica mais marcante é que se luta sem luvas. Assim, ela é mais próxima das artes marciais sem armas do que o Kung Fu. Katahara também explicava que no Lethwei é permitido o uso de golpes com o cotovelo, joelho, arremessos, chaves de imobilização e cabeçadas. O homem parava na frente do Doppo e Katahara falava pro Doppo que ele iria ser o seu oponente, o deus do fogo da Birmânia, Papeng, do estilo Lethwei. Papeng falava que era um prazer conhecer o Doppo. E Doppo dizia que também era um prazer conhecê-lo, e compreendia que ele é forte. Papeng e Doppo iam para os cantos. O apresentador falava que o evento principal daquele dia iria ser um combate especial, representando a Associação Kenga, o super-homem do Lethwei, que todos já conhecem, Papeng. Entretanto, o jovem mestre do Karatê, que é um dos lutadores regulares da Arena Subterrânea, Orochi Doppo. A Associação Kenga versus a Arena Subterrânea. A plateia vibrava, mas de repente o Doppo tirava uma viga de madeira do seu kimono e dava para o apresentador segurar, onde rapidamente o Doppo golpeava a madeira, e vemos que o Doppo fez um corte limpo nela. As pessoas ficavam muito empolgadas. Doppo perguntava para o Papeng se ele entendeu. Doppo falava para o Papeng que ele estava acostumado a lutar de mãos nuas, mas o Karatê é muito mais do que apenas punhos. Ele explica que o Karatê trata sobre transformar cada parte da sua mão em uma arma, e dizia para o Peng que se ele acha que o Karatê se trata apenas de uma luta de punhos, ele iria se arrepender. Papeng encarava o Doppo, pegava a viga de madeira e dava uma poderosa cabeçada. A cabeçada foi tão forte que a viga de madeira foi fincada no chão. Doppo achava aquilo impressionante. O apresentador falava que Peng fez aquilo com a têmpora, e não com a testa, que é a parte mais dura da cabeça. E ainda diz que a cabeça dele parece ser feita de puro ferro. Papeng perguntava se o Doppo tinha entendido, e falava que é na cabeçada que está a verdadeira força do Lethwei, e que não dava para comparar o seu poder com nenhuma outra arte marcial, e mandava o Doppo tomar cuidado com as suas cabeçadas. Doppo abria um sorriso e falava que aquilo era ótimo. O juiz perguntava se eles estavam prontos e mandava ambos ficarem em suas posições. Papeng ficava na sua postura de luta e falava que era uma honra estar frente a frente com o lendário matador de tigres, Doppo Orochi, e que ele tinha muita sorte. Já Doppo fazia sua postura de luta e dizia para o Papeng que era muita bondade da parte dele chamá-lo de lenda, mas falava que ele ainda está na ativa. O juiz dava início ao combate, mas de repente a história voltava para os dias atuais. E alguém perguntava para o Doppo o que aconteceu depois e quem que tinha ganhado. Mas Doppo sorria e falava que a pessoa estava fazendo a pergunta errada, e dizia que essa não é uma história antiga, porque ela não acabou ainda, pois ela segue até hoje, onde vemos Baki Hama e Oma Tokita prestes a se enfrentar. E a história se encerrava com a seguinte pergunta: essa batalha que vem acontecendo sem que as pessoas saibam, será que ela verá a luz do dia alguma hora? A resposta é sim, pois no dia 6 de junho o crossover de Baki Hama vs Kengan Ashura vai acontecer, e assim que esse filme for lançado, eu irei trazer a história dele aqui no canal. Sendo assim, se inscreva no canal e ative as notificações para saber quando esse vídeo sair. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.